Olá a todos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer as perguntinhas que vocês me fizeram e vou responder todas elas com um assunto muito polêmico. Casamento com um indiano. Tá curioso? Tá curiosa? Vem, assiste até o final. Ah, só um detalhe. Roda a vinheta. Bom, eu trouxe vocês mais pertinho para poder ficar assim, grudadinhos comigo. E as perguntas que eu vou responder, algumas eu até vou dizer que eu não sei, porque nem tudo da Índia eu sei ainda, apesar de já estar com meu marido vai fazer 4 anos e casados, né? Juntos há 6 anos. Então, eu infelizmente não vou poder falar o que eu não sei, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências e essa coisa nova, né? Pra mim é um novo mundo. Bom, a primeira pergunta foi do Roberto, tá? Ele perguntou pra mim assim: tem uma amiga que casou-se com um egípcio. Uau! Tendendendão. Ela teve que fazer um tipo de casamento pré-nupcial antes de se casar. Existe algo parecido na Índia? Algum tipo de tradição que fazem antes do casamento ou até mesmo do noivado? E como foi a adequação do seu marido aqui no Brasil? Ele já chegou a se surpreender com algo que talvez fosse muito diferente aqui que para nós seria normal? Tipo comidas, roupas, costumes e até mesmo da culinária? E também, essa pergunta é bem grande. E também, qual foi a minha experiência? E se eu tenho algum tipo de prato preferido, né? Típico da Índia. Bom, Roberto, são bastante dúvidas, né? Bom, você perguntou sobre um tipo de casamento pré-nupcial. Olha, no meu caso, nós nos casamos na religião hindu. E não teve um pré-nupcial. O que teve foram assim, vários rituais, os mais assim importantes, porque geralmente um casamento hindu, ele varia de 10 a 15 dias, né? São 2 semanas de casamento, tanto para o homem como para a mulher, para se preparar, preparar a família, preparar as roupas, enfim, o local onde vai ser o casamento. E no nosso caso, não teve esses 15 dias, até pelo fato do nosso trabalho, né? Porque eu e meu marido nós trabalhamos juntos. Mas o que teve, assim, vamos se dizer, os importantes para a mulher, né? Que seria a rena, né? Eu vou até colocar para vocês aí uma foto minha já com a rena nos braços, nas pernas, né? No pé. Teve também o turmeric powder, né? Que eles chamam, que é como se fosse um banho com esse pó amarelo. Na religião deles significa que é a purificação do corpo, de ambos, né? E o último ritual foi o do fogo, né? Que é um ritual com fogo que nós fazemos depois de assinar no cartório. Em relação à adequação do meu marido no Brasil, olha, ele, como trabalha comigo em cruzeiros, ele já sabia do país, né? Da minha cultura, né? Já sabia de tudo. Então, para ele não foi nenhum tipo de dificuldade. A única dificuldade que ele achou foi em relação à comida dele, porque eles comem muita comida com pimenta, uma coisa que eu já não consigo me adaptar, porque eu não gosto de pimenta. Então, aqui no Brasil, ele comeu bastante comida sem pimenta, porém ele se adaptou muito rápido, então para ele não foi nenhum problema, né? Sobre, sim, as roupas. Brasileiras gostam muito de exibir os corpos. Lá na Índia, não. Na Índia tem o sari, mas de qualquer forma, a única parte que aparece mais é uma parte assim da barriga, né, do abdômen da mulher e aqui em cima. Mulher, assim, brasileira não, na praia elas usam calças, usam camisetas, né? Elas não vão de biquíni, maiô, não tem isso. Pelo menos na região que nós ficamos lá na Índia, entendeu? Então pra ele ficou meio assim, mas ele já sabe do costume nosso, então ele tá mais tranquilo. Em relação a mim, eu particularmente, eu gosto muito de um prato típico deles que é de frango, maravilhoso, que vai coco, vai hortelã. Ah, é lindo. É lindo de ver e maravilhoso de comer. É bem saboroso, porém sem pimenta, tá? Bom, a Winnie, ela me perguntou
Como é que eu encaro a cultura dos deuses? Sim, são muitos deuses na religião do meu marido. Nossa, vocês não têm ideia. Mas a que eu mais, assim, dos deuses que eu mais me identifiquei, que eu sempre vou aos templos, eu visito, né? Os templos, o que eu mais gostei foi o do Ganesha. O Ganesha eu vou deixar a foto pra vocês aí. Ele é um deus que tem a cabeça de um elefante, um corpo de um homem. E já fiz bastante pedidos pra ele. Os meus pedidos também foram concedidos, então é o deus que eu mais me identifico. E respeito bastante. Já falei bem claro que eu não ia me converter ao hinduísmo, né? Inclusive a outra pergunta dela, mas que eu respeito. Então, meu marido tanto respeita a minha religião como eu respeito a religião dele. Não tem problema nenhum. É perfeito. Quanto mais fé, eu creio nisso, né? Quanto mais fé você tem com seu companheiro, melhor vai ser sua vida. Os costumes hindu. Sim, os costumes hindu são costumes, assim, a família dele não é tão tradicional. Mas o irmão dele mais velho me disse que eu precisava cobrir a cabeça, pelo menos até a parte aqui da testa, em respeito a ele, na presença dele, quando tem visita, né, pessoas de fora. Porque é uma tradição deles, e eu respeito. Então, em casa mesmo, eu utilizo, mesmo não tendo ninguém, eu uso por respeito, né, porque eu sei muito bem que a gente não deve, assim, negar. Eu, no meu caso, não nego, eu respeito bastante. Não me incomoda, pra mim é até melhor, porque protege meu cabelo, enfim, eu prefiro. Mas a única coisa que eles me pediram foi essa. E também andar sem sapatos dentro de casa, que é um costume que toda a Índia tem, né? Devido... Eu não sei se é só a Índia, acho que tem um outro país também, acho que é a China ou o Japão também, é uma coisa assim. Eles dizem que você entrando em casa com sapato, você traz as energias negativas, né? Da onde você passou pra dentro de casa. Então isso eles não permitem. Então, sem sapatos dentro de casa. Bom, sobre o meu casamento, ela perguntou também se teve rituais. Sim, teve. Teve o ritual do fogo, que eu falei pra vocês, que eu não me recordo o nome do deus agora, mas é também um deus. E teve um dos rituais engraçados até, foi o ritual de você encontrar um pertence do seu companheiro dentro de uma bacia com bastante rosas vermelhas. Bem legalzinho, mas era mais uma brincadeira familiar, né? Deles mesmos ali. E eu também não lembro o significado disso, mas era mais pra ver a nossa reação, né, depois de casados. É uma brincadeira, né? Como os brasileiros também fazem brincadeiras de homem se vestir de mulher, a mulher se vestir de homem no casamento, antes do casamento, depois, não sei, né? Não casei com um brasileiro, não sei, mas é o que eu ouço falar. Os convidados foram 72 da família dele, bastante, e 15 amigos, né, total. No meu lado não foi porque eu me casei na Índia, né? Eu não me casei no Brasil, então minha família viu por Skype, né? Então, infelizmente não deu pra trazer todos, não ia ser uma festa gigante. E a festa foi bem simples. Eu solicitei que fosse uma festa simples porque não tinha tempo. A gente não tinha tempo, era um casamento assim, ó, rápido pra já a gente voltar a trabalhar, né? A Érica, ela me perguntou que ela tem uma dúvida muito importante que eu vou falar pra vocês, que é sobre o casamento arranjado. Bom, até hoje existem ainda agências que promovem tanto os homens como as mulheres para ter um casamento arranjado. Por quê? Porque é o costume deles, né? Eu acho que bem antigamente nós também tínhamos esse costume aqui no Brasil dos pais já prepararem uma pessoa para você, no caso os nossos tataravós, né, passaram por isso também, então eles têm esse costume até hoje. E eu perguntei ao meu marido, né, falei assim, então antes de nós nos casarmos, né, você teve, né, candidatas, enfim, ele falou que sim, passaram 5 candidatas para ele negou todas, porque ele não sentia dentro dele que ele deveria se casar com uma indiana, apesar da indiana saber da cultura, da religião e dos costumes, então ele não se identificou com nenhuma indiana. Mas, infelizmente, né, assim, nós que temos a mente, assim, mais evoluída, não quero dizer que eles não têm, eles têm também, mas eles ainda carregam o costume, né, a regra, né, eles ainda têm essa regra, então, inclusive a minha sobrinha, né, tá, assim, já com uma data de casamento já arranjado, mas ela gosta da pessoa, né, então, assim, foi um arranjado mais entre a família, não teve, assim,
uma interferência da agência, né, que promovem esses casamentos, tá? A Vivian perguntou pra mim, como eu faço com relação à higiene da casa? Olha, essa pergunta é bem, bem interessante. Então, sobre a higiene da casa, o que eu posso falar pra vocês é assim, como nós não utilizamos o sapato em casa, temos que sempre estar mantendo o piso limpo, né? O banheiro, não sei se vocês já ouviram falar que o banheiro é um buraco no chão, você se agacha, faz as suas necessidades e se lava. Então, os indianos, eles se lavam até hoje, tem esse costume até hoje, só que na minha casa lá em Mumbai, o banheiro ele é estilo americano, ele tem o vaso sanitário, tudo certinho, né? Mas quando eu fui pra Índia, eu pedi pra experimentar esse banheiro. E, gente, é muito engraçado, porque eu não tive equilíbrio nenhum de me segurar, de me agachar, nem nada. Então, foi uma experiência muito esquisita, não vou mentir, mas tem alguns lugares ainda que eles têm esse banheiro. E a gente sempre tá lavando, tá sempre tudo bem limpo, bem organizado. Apesar de que na Índia, bem onde nós ficamos, ali em Mumbai, por ter muita poluição, porque é muito trânsito, é muito carro, são muitas pessoas. Tem que ter, assim, sempre tem que estar mantendo a casa limpa, a casa organizada, enfim. A cozinha, enfim, a cozinha é a mesma coisa, né? Lá é servido as 3 refeições do dia, o café da manhã, o almoço e a janta. Então tem que estar sempre limpando a cozinha. Ela perguntou sobre o machismo. Bom, o meu marido não tem problema nenhum comigo sobre isso, né? Ele não me proíbe de descer do prédio, porque nós moramos em apartamento, né? Descer do prédio, ir na rua sozinha, ir em uma loja, enfim. Ou até pedir opinião pra mim pra comprar alguma coisa ou não, ou eu pedir, né? Ele não tem isso comigo, ele me respeita muito. A gente já teve um acordo antes de se casar, eu falei pra ele assim que tinha que ser 50% de cada, porque eu não posso ceder tudo pra você e eu não ter nada, entendeu? E da minha parte eu não poder me opinar, da minha parte eu não poder fazer a escolha do que eu quero ou não. Então a gente já decidiu assim, então é isso que tá mantendo o casamento, entendeu? Caminhando. Então eu não tenho nem a família dele, o irmão dele, inclusive o irmão dele é como pai, né? Porque o pai dele é falecido. Então o irmão dele me conhece muito bem, conversa comigo, a gente troca uma ideia, ele me pergunta, ele me pede opinião, coisa que outras famílias não fazem isso com as mulheres, né? Então eu achei isso incrível da parte deles, né? Um respeito muito grande. A Ju me perguntou se eu me casei lá ou me casei aqui. Então, o que acontece? A festa, o ritual, a assinatura no cartório foi em Mumbai, na cidade de Thane, né, o Thane, como eles chamam. Nós moramos em Vashi e aonde é o cartório para todos os tipos de casamento é em Thane, entendeu? Como a religião e cultura dele é bem diferente, como foi que se adaptaram? Bom, eu já expliquei, né, foi assim, eu respeito a dele, ele respeita a minha. Às vezes quando tem algum tipo de festival, assim, quando eu estou lá, né, porque é bem raro, a gente só vive trabalhando, e eu participo, a gente vai, a gente faz bagunça, enfim, é bem legal. Bom, ela perguntou também pra mim assim, ó, a Ju, tirando a parte que estão embarcados, vocês passam mais tempo no Brasil ou na Índia? Qual você mais gosta? Pois é. Um mês no Brasil, um mês na Índia. A gente tem que fazer esse equilíbrio por causa das famílias, né? Senão eu não quero deixar tanto a minha parte como a parte dele chateada. Mas é isso, nossa vida é uma loucura, a gente se divide mesmo. Ou às vezes eu acabo o meu contrato, eu venho pro Brasil sozinha, ele vai pra Índia sozinho, enfim, é assim, é a loucura. E vai. E as famílias entendem de ambas as partes. Então pra mim tá super tranquilo. Também, ó, como foi pra fazer a documentação para o casamento? Você tirou a cidadania indiana e ele é brasileira? Como foi? Então, o que acontece? O processo de documentação, muito importante também, Ju. O processo de documentação é o seguinte, eu estou na fase do OCI. O OCI é um cartão que é como se fosse o RG nosso, só que na Índia. Eu já tenho 2 anos de entrada e saída, então isso me permite ter esse OCI. Com esse OCI Card, eu posso abrir contas, eu posso comprar terrenos, eu posso comprar qualquer coisa no meu nome. Eu não posso ainda ter nenhum tipo de comércio, né? Mas eu posso trabalhar em alguma empresa lá, se eu quiser. Essa é a parte boa. No caso dele, ele tirou o CPF dele aqui no Brasil, porque para tirar o RNE, devido à pandemia, né, no momento ele não conseguiu tirar. Mas assim que houver a possibilidade, ele vai tirar, então os dois vão ter documentos dos 2 países, né?
que isso é muito bom e muito importante. A Lia, ela me perguntou, ela é uma amiga minha da Alemanha, e ela me perguntou onde foi o casamento no Brasil ou na Índia. Então, já respondi, foi lá na Índia. Aqui no Brasil, nós não fizemos nada, até porque com essa pandemia ficou todo mundo em casa, então ficou uma coisa inútil, porque foi o maior tempo que meu marido passou aqui em quarentena. Muito obrigada, coronavírus, por isso. E a última pergunta, que é nada mais, nada menos do que do meu marido. Ai, que incrível, ele é incrível. Ai, que fofo. Ele me perguntou: como era a sua vida antes e como é agora que se casou com um indiano? No caso, comigo. Ai, VJ, uma comédia. Enfim, eu vou responder a pergunta do meu marido pra vocês. A minha vida antes era bem solitária. Por que eu falo solitária? Eu sempre tinha na mente trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro. Eu não tava pensando em casar, eu não estava com planos de casar. Afinal de contas, eu tinha acabado de entrar num puta de um navio gigante, com muitos passageiros, uma coisa nova, uma coisa clássica, em outro país. Então eu fiquei meio que, sabe, não quero saber de relacionamento, me interessa relacionamento, sabe? Mas o meu marido veio e, por Deus também, né, porque não foi tão rápido assim, demorou uns 2, 3 meses pra gente começar a conversar mesmo, já embarcados no mesmo navio. Então ele desembarcou, aí depois voltou, enfim. E eu não tinha esse pensamento. Então, meu pensamento antes era trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro. Depois que eu me casei, aí se tornou trabalho, dinheiro, marido, responsabilidade, casamento, tá? Não reclamo, é legal, é muito legal. Você que não é casado e tem medo de se casar, se case. É uma dica que eu falo, se case. Mas consciente, tá? Eu não me arrependo de ter me casado, acho que assim, você faz parte do ciclo da vida, né? A não ser que você realmente queira ficar sozinho, mas é legal, é diferente. Você tem alguém do seu lado, tipo, 24 horas que, enfim, você convive e você partilha seus momentos. Eu acho que isso é muito, muito legal. Então, se case. Mesmo que não dê certo depois, se case. Eu não vou falar pra vocês que o meu casamento nossa, é um mar de rosas. Ou um mar de curry, como todo mundo comenta, que os indianos só comem curry. Não, meu casamento também tem bastante fase complicada. Inclusive, uma das fases mais complicadas foi essa divisão, né, de países. Ele está lá no país dele agora, eu estar aqui. Essa é a parte mais difícil de um casamento. E não é porque nós queremos, é porque nós precisamos no momento disso, sabe? E falar pra vocês assim, briga, ciúmes, essas coisas assim, é besteira. É coisa de momento que, enfim, às vezes nem vale a pena você... se você gosta mesmo da pessoa, você querer mostrar o amor que você sente por ela por ciúmes. Ou provando que você manda nela, enfim. Não, imagina, todos nós somos livres, né, de escolhas. Não é porque eu me casei que eu vou ficar presa numa casa, cuidando dos filhos e acabou, não. Você precisa saber administrar o casamento, aqui não é uma empresa. O seu marido é seu sócio, você tem que saber administrar. E também fazer ele participar da sua vida, das suas coisas, entendeu? É isso que eu tenho pra falar pra vocês. E essas são as perguntas que eu respondi. Espero que vocês tenham sanado as dúvidas. Se tem mais alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo, que mais pra frente eu elaboro um outro vídeo respondendo as perguntas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho e traga um inscrito pra nós, tá bom? Então, um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!